E o Prota disse a ela que ela chegou bem no momento certo, já que a bateria dele havia acabado. Daí, rapidamente, ela perguntou como foi o efeito dela. E o Prota falou que antes disso ele precisava prender o César e os outros, e depois ele contava o resultado. Então a Selena mandou todos os bruxos ali a destruir aqueles rebeldes. E assim, no uníssono, eles mandaram a mesma magia de raio em todos que estavam lá embaixo. E vendo que os seus guardas estavam correndo, o César entrou em desespero, declarando que mesmo que ele fosse morrer, ele ia levar o Prota junto dele. E desviando dos relâmpagos, ele realmente conseguiu chegar perto do Prota. E mesmo que ele tenha conseguido se aproximar do Prota, o seu ataque não funcionou. E com uma simples adaga, a Leia conseguiu parar aquele espadão do César. E aproveitando essa oportunidade e mais aquela distração que está paga ali, a Leia deu uma bela de uma bicuda no César, que, claro, voou muito longe e acabou acertando as muralhas da fortaleza. E por causa disso, ele acabou ficando inconsciente. E um tempo depois, quando ele acordou, ele estava diante do Prota, que já começou a dizer que ele vinha roubando dinheiro há vários anos da fronteira. E o Prota queria saber desde quando ele começou a trabalhar com o Eldrick. E o César ficou meio surpreso de como o Prota sabia. E na verdade, o Prota já estava esperando que o Eldrick iria derrubá-lo. Ou melhor, ele estava esperando a oportunidade para que ele pudesse derrubá-lo de uma vez só. E graças ao César, ele finalmente poderia acabar com tudo isso. E o César começou a zoar o Prota, dizendo que ele achava mesmo que aquele pequeno movimento de corrupção iria derrubar o Sr. Eldrick. E o Prota respondeu que, na verdade, o César tinha entendido errado. Ele sabia que aquele pequeno mal-entendido ali não ia dar em nada. Além de que o máximo que o Prota sabia eram os valores aproximados do imposto anual sobre os negócios da cidade, e a Islin, através daqueles papéis, era uma grande referência para ele na transformação da cidade de Islin no futuro. E diante dessa declaração, o César já começou a dizer que o Prota estava sonhando. Como assim transformar a cidade de Islin? Porque o Lord Eldrick controlava todos os nobres da cidade de Islin. Obviamente, eles não ouviriam o Prota. E nisso o Prota começou a dizer ao César que essas pessoas que ele chama de nobres ainda eram pessoas. E pessoas mortas são geralmente chamadas de cadáveres. E diante desses comentários, o César perguntou se por algum acaso o Prota queria transformar a cidade de Islin num mar de sangue. E o Prota apenas comentou que os nobres da cidade tinham duas escolhas. Primeiro, seguir o mesmo caminho que ele até a morte. Ou segundo, ouvi-lo obedientemente e fazer as coisas por ele no futuro. E diante dessas escolhas, qual ele achava que os nobres iriam escolher? Entrando na mente, o Prota começou a refletir que, calculando o tempo, deveria ser quase outono, e o grande duque de Soheim estava com certeza enviando tropas esse ano. E por causa disso, a muralha da cidade deveria ser reparada rapidamente. Caso contrário, a muralha não seria capaz de deter o inimigo em caso de guerra. Além de que, para o oeste, ficava o território dos elfos pertinentes à senhorita Aira. Então, desde que as negociações dessem certo, não haveria nenhuma guerra contra eles. E também não havia necessidade de se preocupar com o território da segunda irmã ao leste. Então, a coisa mais perigosa é o grande duque de Soheim no norte. Então Alessa se aproximou do Prota dizendo que o dinheiro de extorsão por toda a fortaleza já tinha sido separado. Eram cerca de 350 mil moedas de ouro. O Prota falou que primeiramente eles precisavam trazer guardas competentes para cuidar da defesa ali e dar a cada pessoa 100 moedas de ouro e colocar o resto na carruagem para levar de volta para a cidade de Islin. E virando sua atenção para a Selena, o Prota agradeceu à Guilda dos Magos porque o trabalho deles foi muito bem dessa vez. E a Selena falou que não era nada e ela estava interessada sobre o princípio de descarga daquelas baterias ali. E como diabos alguém sem poder mágico poderia utilizar aquilo? E como seria uma explicação muito demorada, o Prota falou que ia dizer para ela tudo no caminho de volta. Contudo, nesse momento o Malco chegou desesperado, chamando pelo Prota, e aparentemente o Eldrick tomou conta da cidade e queria se rebelar.
E de primeiro momento a Celaena ficou meio chocada. Mas logo após isso ela refletiu que o Eldrick não aguentava mais. E assim, ela virou sua atenção para o Prota, perguntando o que eles deveriam fazer. Porque para suprimir os guardas da fronteira, ela trouxe todos os mágicos da guilda. Por isso não havia ninguém na cidade de Islin para agir como agente interno para eles. E o Prota apenas falou para Celaena ficar tranquila, pois no instante em que o Eldrick tomou o controle da cidade para se rebelar, ele já havia perdido. E um tempo depois o Prota voltou para a cidade e, chegando lá, ele perguntou para o Eldrick por que ele forçou uma situação tão difícil para ele. E nisso, o Eldrick respondeu o que o Prota queria fazer na sua cidade hoje. E nisso o Prota fez uma pergunta meio que estranha para o Eldrick, questionando como diabos o pai dele o havia traído. Que no caso, o pai do Prota traiu o Eldrick. E o Eldrick falou que é óbvio, o Grand Duke simplesmente jogou ele naquele lugar inútil, porque naquela época ele e o pai do Prota uniram forças para estabelecer o império. E depois que ele se tornou um Grand Duke, ele deixou de dar o tratamento que ele merecia. E ao invés disso, ele simplesmente jogou ele e a sua família naquele território remoto ali. E ele escreveu várias e várias cartas na esperança de que o Grand Duke o transferisse para um lugar um pouco mais próspero. Mas, como já deu para perceber, o Grand Duke rejeitou todos eles. E por isso a culpa daquela situação era do pai do Prota. E se ele quisesse alguém para culpar, deveria culpar por ele ser frio e implacável. Aquelas pessoas que estavam ao lado dele conquistaram o mundo com o pai dele naquela época. Mas no final, não receberam o tratamento que tanto mereciam. E por isso todos juntos estavam se rebelando, pois eles queriam recuperar as conquistas que não receberam. E diante disso, Prota comentou que pensou que o Eldrick daria uma razão nobre para ele. Mas no fim, é apenas uma disputa de interesses das mais chatas possíveis. Por isso, o Prota ia dar mais uma chance para ele sobreviver. E para isso ele precisava sair da cidade e render-se imediatamente. E como seria uma decisão meio difícil para o orgulho do Eldrick, o Prota daria 3 dias para ele resolver essa situação. E se depois de 3 dias ele não tiver saído, é um negócio feio que vai acontecer. Entretanto, o pessoal que estava com o Eldrick, mais o Eldrick, começou a zoar, perguntando se ele achava mesmo que depois de 3 dias ele ia conseguir invadir a cidade. E provavelmente ele estava esperando 3 dias porque estava com medo, né? Mas, se o Prota estava tão confiante assim, ele queria fazer uma aposta com o Prota, que se dentro de 3 dias ele não conseguir atravessar as paredes da cidade de Islin, o Prota deveria se render obedientemente e deixar ele comandar o resto daquela cidade. Aí o Prota perguntou o que aconteceria caso ele passasse. E o Eldrick falou que, caso o Prota conseguisse fazer isso, ele iria fazer tudo que o Prota quisesse. E diante disso, a Celaena já começou a dizer para o Prota que não havia necessidade de ouvir o Eldrick, porque se ele pressionasse pouco a pouco a cidade, logo logo iria sair aberta. Além de que a Leia já tinha relatado a rebelião ao Grand Duke. E a única coisa que eles precisavam fazer era esperar o Grand Duke enviar tropas para destruí-los. Então, não havia necessidade de fazer uma aposta tão estúpida. E o Eldrick continuou perguntando para o Prota se ele ficaria fugindo, pois se ele realmente esperasse as tropas, o Duque era um covarde. E bom, diante dessas declarações, aí o Prota falou que ia aceitar a aposta, pois se o Eldrick queria tanto se humilhar, o Prota ia cumprir esse favor para ele. E assim, o Eldrick e o Prota aceitaram a aposta, e o Eldrick acabou falando mais uma coisa ao Prota. O exército do Império de Orvis recebeu as notícias da rebelião dele, e provavelmente o exército do Império inimigo chegaria à fortaleza em menos de 10 dias. E para que o Prota vencesse a aposta, ele também não poderia ser capturado pelo exército inimigo. E assim, um tempo depois, no acampamento do Prota, a Celaena já mandou a real que, embora os muros da cidade de Jysling parecessem meio estranhos e ruins, ainda era muito difícil quebrá-los apenas com a força. E os soldados estavam dizendo para o Prota que eles precisavam fugir por enquanto até o exército do Duque chegar, e assim eles poderiam tomar a cidade. Mas mesmo diante disso, o Prota pediu para todos se acalmarem e que era certeza de que os muros da cidade de Jysling
seriam quebrados em 3 dias. O que na verdade deixava-o mais preocupado era o exército do Império Orvis. E nisso, o Prota virou sua atenção para Leia, perguntando se ela tinha recolhido o suficiente de lenhas e bolas de feno. E com um sorriso, ela respondeu que tudo estava pronto e, de acordo com o pedido dele, eles também encontraram um lago próximo. E com isso o Prota pediu para a Selena fazer os magos usarem magias de gelo no lago. E era necessário baixar a temperatura da água do lago de preferência a cerca de 0 graus. E a Selena perguntou para o Prota o que isso tem a ver com a destruição das muralhas. Porém, o Prota disse a mesma coisa que antes. Eles não deveriam se preocupar porque a muralha da cidade de Jaislin só poderia durar no máximo 3 dias. E bom assim, no dia seguinte, o Prota fez o seu primeiro ataque na cidade de Jaislin. Só que o mais estranho é que, quando eles estavam fazendo os ataques, os soldados simplesmente pegaram, jogaram feno na frente do portão e foram embora. E o Eldrick, meio confuso, perguntou para os soldados se eles já tinham visto isso acontecer quando eles estavam defendendo a cidade. E o soldado pedindo falou que não. Será que por alguma razão estavam tentando queimar a muralha ou algo assim? Só que também foi um comentário bem estúpido. Como é que você vai queimar pedra, filho? E bom, eu acho que realmente era isso, porque outro soldado falou para o Eldrick que eles estavam realmente colocando fogo na muralha. Daí o Eldrick bugou. Como assim? Por que eles estavam fazendo isso? Mas, bom, na cabeça do Eldrick, o Prota era só um jovem muito tolo. E um soldado perguntou para o Eldrick o que eles deveriam fazer. Será que eles mandavam os magos apagar aquele fogo ali? E o Eldrick falou que os magos que eles tinham foram emprestados do Império Inimigo, e eles não podiam utilizá-los com uma coisa tão boba. Eles precisavam guardá-los para um momento mais crítico. Aí, como eles não estavam fazendo nada além de loucura, eles não precisavam desperdiçar flecha também. E se o Prota continuasse com essas ideias tortas, em 3 dias ele seria humilhado na frente da cidade inteira. E bom, enquanto isso, o fogo estava só aumentando mais e mais na muralha. E um tempo depois, na mansão do Eldrick, ele estava sendo informado de que o pessoal do Prota ainda continuava tentando jogar fogo na muralha. E o Eldrick deu uma risada, né? Perguntando se eles estavam gastando toda a lenha do inverno só para tentar queimar uma muralha de pedra. E com isso em mente, ele queria ir até lá para ver o jovem mestre estúpido se rendendo a ele. E chegando na muralha, o Eldrick perguntou para o Prota se por alguma razão ele estava planejando apagar o fogo e depois se render. Porém, o Prota ainda continuou dizendo que daria mais uma chance para eles. Ou eles se rendiam agora ou morriam depois. E o Eldrick perguntou por que eles iriam se render. Ou será que ele tinha esquecido a aposta que eles fizeram e aquele ali era o último dia da aposta? Por isso, ele queria saber se o Prota não conseguiria romper antes do pôr do sol as muralhas ali. Ele deveria se render obedientemente ou ele iria renunciar à sua dívida diante de todos os soldados de ambos os exércitos. É o pessoal do lado do Eldrick que perguntou se provavelmente ele iria renunciar à sua dívida, né? É o Prota. Diante disso, falou que então, já que eles escolheram essa opção, ele não deveria culpá-los. Nisso, o Prota pediu para a Selena fazer aquilo que ele havia mandado, e vendo que ela estava invocando uma magia de raio, o Eldrick já pediu para os magos darem um jeito nela. E quando ela finalmente lançou a sua magia, os magos até levantaram a barreira. Entretanto, o ataque foi voltado para a muralha. Daí o Eldrick já começou a rir, falando que a Selena era muito burra porque ela conseguiu errar o tiro. Entretanto, a risada dele logo acabou porque nesse momento uma chuva começou a cair. E juntamente com o início da chuva, os soldados do Prota pegaram um monte de baldes cheios d'água e enquanto estavam ajudando a Selena porque ela cansou de usar tanta magia, o Prota refletiu que não estava esperando que, por causa da magia da Selena, os efeitos climáticos iriam acontecer. Porém, a Selena perguntou para o Prota se aquele método que ele estava tentando fazer era realmente eficaz. E o Prota apenas respondeu que no momento em que a água gelada atingia a muralha da cidade, era quase certeza que ela seria destruída. E bom, não deu outra. Quando os soldados jogaram a água na muralha, ela começou a rachar. O que bugou o Eldrick.
Por que a muralha estava fazendo tanto barulho? Daí os capangas do Eldrick também começaram a tremer na base, perguntando o que estava acontecendo, por que a muralha estava tremendo, e não deu nem tempo do Eldrick responder, porque a muralha simplesmente caiu com ele junto. Estava na cara que o Prota não ia perder essa oportunidade e mandou todas as suas tropas avançarem. E aqueles que não resistirem, eles deveriam prender, e aqueles que resistirem, bom, eles poderiam fazer o que quisessem. E vendo aquilo ali, ela estava se perguntando como diabos a muralha desmoronou. Porque mesmo se ela utilizasse toda a sua força, a muralha não ia cair tão facilmente daquele jeito. Interrompendo seus pensamentos, o Prota apenas falou para a Serena que eles deveriam voltar para casa. E já do lado do Eldrick, ele conseguiu sobreviver de alguma maneira à queda da muralha. E ele já começou a pensar em uma maneira de fugir dali, pois agora a única coisa que ele poderia fazer era esperar que o exército do Império inimigo chegasse do norte. E se ele conseguisse se aproximar do exército, ele estaria salvo. Só que por algum motivo, aqueles carinhas que estavam ao lado dele do nada enquadraram o Eldrick. E eles começaram a perguntar para o Eldrick se por alguma razão ele estava pensando em fugir. Pois como eles não queriam morrer ainda, eles vão entregar o Eldrick e dar um jeito de escapar da punição. E já do lado do Prota, ele estava sendo elogiado pelos cidadãos, dizendo que a muralha tão forte da cidade foi realmente rompida em apenas 3 dias. E para melhorar ainda mais a situação do Prota, eles não tiveram nenhuma vítima. E nisso, a Serena estava enchendo o saco do Prota, perguntando como ele tinha feito aquilo. E o Prota já notou que, se ele não explicasse como é que funcionava para ela ia ficar ali enchendo o saco até não sei quando. E o Prota falou que a característica que ele leu baseava-se no princípio de expansão e contração da física térmica, da termofísica, alguma coisa assim. E como o Prota literalmente só falou essas palavras, a Serena perguntou que diabos era isso. E tipo assim, primeiramente, a expansão e contração térmica se referem a características de que um objeto se expande quando aquecido ou encolhe quando esfriado. E esse princípio é baseado na lei de que o estado de movimento das partículas, átomos ou moléculas, dentro de um objeto muda com a temperatura. Por exemplo, quando a temperatura aumenta, o alcance da vibração das partículas também aumenta, fazendo com que o objeto se expanda. E quando a temperatura cai, o alcance da vibração das partículas diminui, fazendo com que o objeto encolha. E claro, tinha umas outras explicações aí para frente. Só que o Prota ia deixar isso daí para depois. E depois de dar uma voltinha na cidade, o Prota voltou à muralha e chegando lá encontrou um barbudinho que estava do lado do Eldrick. E como ele estava pedindo ajuda para o Prota já chegou perguntando se aquilo ali era uma armadilha ou algo assim. E o barbudo começou a dizer que, na verdade, ele tinha sido enganado pelo Eldrick. E o outro nobre começou a dizer que era isso mesmo, pois na verdade eles queriam capturar o Eldrick. E claro que prendê-lo por causa dos seus crimes. Mas inesperadamente, ele acabou conspirando contra eles, e eles não tiveram escolha a não ser segui-lo. Porém, o Prota declarou que deu 2 vezes oportunidades a eles, mas ainda assim eles não aproveitaram. Daí, o barbudinho já começou a implorar pela sua vida, declarando que se o Prota quisesse, ele daria. Entretanto, o Prota falou que, caso ele o matasse, os bens das suas famílias seriam dele. Daí os nobres começaram a dizer que o Prota estava falando ali é basicamente uma tirania. Contudo, o Prota apenas falou que eles estavam errados, porque as pessoas não seriam simplesmente amáveis com ninguém. Ou melhor, elas eram apenas amáveis e leais aos seus interesses. Só que mesmo diante dessa declaração, o Prota mandou que eles fossem presos. A cena mudou, e o Eldrick estava muito bem na casa dele ainda. Ele estava dizendo ao mascarado que, de alguma maneira, o Prota conseguiu destruir a muralha, o que rapidamente chocou o mascarado. Daí, o Eldrick explicou que o Prota estava jogando fogo na muralha 3 dias seguidos, e de alguma maneira, simplesmente do nada, a muralha quebrou. Mas é óbvio que o mascarado não ia aceitar essa explicação. Como raios ele conseguiu destruir uma muralha de pedra usando fogo? E provavelmente o Eldrick deve ter se confundido. O Prota deve ter usado alguma magia escondida que ele não enxergou.
Eldic falou para deixar essa conversa de lado porque eles tinham que correr? Porque se o Prota chegar ali com seus soldados, eles não conseguirão escapar. E nisso aquele homem mascarado do nada começou a puxar um pergaminho, mas no mesmo momento o Prota apareceu, questionando aonde eles estavam planejando ir. Afinal, aquilo estava acontecendo tudo graças ao Eldic abandonar diretamente a muralha tentando escapar. Pois os soldados que estavam seguindo o Eldic largaram suas armas quando o viram fugindo. Daí, eles não resistiram mais, então não havia mais ninguém para parar o Prota. E virando sua atenção para o mascarado, o Prota perguntou se ele era a pessoa por trás do Eldic. E por algum acaso, ele usava a máscara porque é feio ou porque ele tem cicatriz no rosto, e o mascarado disse ao Prota que ele não falaria tão orgulhoso daqui a alguns dias, já que o exército do Império de Orvis estava a caminho. E se ele não tivesse destruído a muralha da cidade de Aisling, ele poderia ter sobrevivido mais alguns dias. Só que agora que ela foi destruída, ele não teria mais chance. E depois dessa declaração, o mascarado do nada ainda abriu aquele pergaminho e começou a invocar um jutsu. Entretanto, o Prota apenas pediu para que Leia desse um jeito naquilo. Bom, ela quase matou o mascarado. E falando em mascarado, agora ele não é mais mascarado porque a Leia quebrou a máscara dele e não sei como chamo o cara agora. Vou chamar ele de Chapeuzinho Azul, porque o chapéu dele é azul. Mas mesmo com a Leia fazendo aquilo ali, o Chapeuzinho Azul falou para o Prota que ele deveria se lembrar das suas palavras, que ele com certeza voltaria. E a Leia pediu desculpas para o Prota, porque ela infelizmente acabou deixando o inimigo escapar. E o Prota falou que estava de boa. Era melhor eles escaparem mesmo. E o que deixava ele mais bravo era que ele não sabia a identidade daquele inimigo. Porém, a Leia respondeu que conhecia aquele cara, e o nome dele era Raven Wedwin, e ele foi subordinado do Grande Duque. Só que mais tarde, durante a guerra, ele acabou traindo o Duque, e por isso, ele foi desertado para o país inimigo. E bom, a primeira coisa que o Prota notou foi que esse Raven tinha conhecido Edwin, o que significava que ele era parente do Adrian Edwin. E a Leia explicou que, na verdade, originalmente, antes do Adrian, ele que era o líder da família Edwin. Mas por causa de uma troca de ideias, ele voluntariamente deixou a família Edwin e se juntou ao Grande Duque Soren como inimigo. E nesse momento a Selena chegou falando que a situação estava sob controle. Mas e sobre o Império de Orvis? Porque mesmo que ela tenha mandado vários e vários magos dar um jeito na muralha, talvez não ia dar muito tempo, pois por causa daquele negócio de energia que o Prota fez na muralha, ela estava muito enfraquecida agora. Só que, como a gente notou até agora, o Prota sempre tem uma solução para cada situação. E um pouco depois, o Prota foi até a frente de toda a cidade, e a Selena estava se perguntando o que o Prota queria fazer. Será que ele queria apaziguar as pessoas para evitar que elas entrem em pânico ou algo assim? E, usando o megafone, o Prota fez uma declaração. Ele declarou que o exército do Império de Orvis estava marchando em direção a eles e que eles estariam chegando em apenas alguns dias. E é óbvio que, ouvindo isso, os cidadãos entraram em desespero. Mas sim, e isso foi totalmente o contrário do que a Selena estava esperando que o Prota fosse fazer. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.